Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e eu tô aqui hoje mais uma vez com o irmão Jorge Moncada. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Estamos aqui de novo, graças ao Senhor. Graças. Muito bom, muito bom. Estamos iniciando aqui já é o quinto episódio da segunda temporada, cujo título é O Fim dos Tempos, né? Sim. No último episódio nós falamos sobre as características, né, de como foi construída a civilização grega e toda a cultura que influencia, né, até os dias de hoje. E hoje nós vamos, né, introduzir o que nós ficamos devendo no episódio passado, que é sobre o Império Romano, né? São as pernas aí. E a indicação do livro de hoje é mais uma vez Daniel, o destino do governo humano. O link do livro tá aqui na descrição, então você pode clicar lá e dar uma olhadinha no site da editora. E vamos que vamos então, Jorge. Vamos iniciar hoje. Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Nós observamos que em cada império que nós falamos, né, cada reino que nós falamos anteriormente, ele teve uma influência, vamos dizer assim, predominante, né? E nesse caso que nós vamos estudar hoje, qual que foi essa influência predominante que ainda ficou, né, desde o Império Romano? Sim, nós vimos, né? Cada império tem uma influência que predomina até hoje, né? No caso do Império Grego, foi a cultura, né, que nós vimos. A cultura do Império Grego é a que predominou e predomina até os dias de hoje. Nós vimos, quando vimos o quinto período da história antiga, a história grega antiga, nós vimos que os macedônios, se iniciou o Império Macedônio, os quais eles não eram gregos, mas eles adotaram a cultura grega. Eles amaram tanto a cultura grega que eles começaram o período da helenização, que era helenizar, né, todos os reinos conquistados. Ou seja, era estabelecer a cultura grega. A palavra helenizar significa viver como grego. Ou seja, para os macedônios, todo mundo tinha que viver como grego, né? Ok, essa cultura é a que predomina até hoje, né? Tanto assim, Vinícius, que ainda no Império Romano, se você vê até a Bíblia mesmo menciona, né? Exemplo, o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, foi escrito para os romanos que moravam em Roma. E quando você lê, vou ler 2 versículos, somente para você ter uma ideia da influência da cultura grega. Vou ler aqui, exemplo, um versículo muito conhecido. Romanos, como vou mencionar de novo, o livro dos Romanos, de Romanos, foi escrito para os romanos que estavam na igreja em Roma. E olha como aqui diz, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do romano. Diz assim. Também do grego. Bem? Por quê? Porque a cultura que predominou, ainda que eles eram romanos, a cultura que eles praticavam era a helenização, que é viver como grego. Okay? Outro versículo está em 3,9. Ele diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Imagina, né? Ainda que eles eram romanos, um livro que apresenta o Evangelho de Deus, né? As duas culturas com as quais o Evangelho tinha que mexer, né? Nesse caso, desculpa. Tinha que desafiar, né? Era a cultura judeia, né, pela lei, e outra era a cultura grega, ok? Sim. Então, isso é o que mais predomina, né? E predominou depois no Império Romano e sigue predominando essa cultura até hoje por meio das filosofias. Todas as bases da filosofia atual têm base na cultura grega, entre outras coisas, né? Muito bem, muito bem. Se a gente for destrinchar, voltar à questão da visão de Daniel específica sobre o que é representado pelo Império Romano, são as pernas de ferro, né? Que são o quê? São as partes mais longas. Então, tipo assim, essa questão delas serem as partes mais longas, o
que isso tem exatamente a ver com o Império Romano? Tipo assim, quem tava no último episódio até tem uma noção, né, da resposta dessa pergunta que a gente citou isso daí. O que tem a ver, Jorge? Sim, bom, o Império Romano, nesse caso as pernas, eles mostram que é um período mais longo de todos os impérios, né? Até o ponto de que, espiritualmente, o Império Romano está dominando até hoje. E no final dos tempos vai se levantar, que vamos ver depois, mais na frente, o último império romano, por dizer assim, restabelecido, que vai ser o Império do Anticristo sobre toda a Terra. Ok? Muito bom. O Império Romano, né, ele se inicia pelos latinos lá na Península Itálica, no 753 a.C., né? Eles adotaram, além de que eles adotaram a helenização, né, a cultura grega, eles fomentaram essa cultura, eles deixaram também um legado muito forte, né? O legado sobre o direito, a política, exemplo, a linguagem, eles incluíram o latim, né? Do latim vem o português, o espanhol, o francês, italiano, né? E outras línguas. Ok, o Império Romano, ele tem 3 períodos, né? Que foram a monarquia, a república e o período imperial, né? Que é quando se iniciou o Império Romano no ano 27 a.C. Ok, se nós sumamos o período bizantino, como também um período do Império Romano, e de fato ele é um período, ele vai até a Idade Meia, historicamente falando, até o ano 1453, que já é a Idade Meia. E nós estaríamos falando, Vinícius, de 2000 anos de império, né? Ou seja, é o período mais longo de todo os impérios que está caracterizado nessa imagem. E até hoje, todo o legado do Império Romano fica até hoje. É a influência, né? É o que deixou as características de toda a sociedade atual, né? Principalmente do mundo ocidental, né? Sim, foi o último mais longo e que, vamos dizer assim, ficou muitos resquícios, né? Isso. Muito bem. Se a gente for pro versículo 40, né, de Daniel 2, que vai falar sobre esse reino específico, ele fala assim: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Por que enfatiza tanto a questão do ferro aqui no versículo 40, Jorge? Aqui o ferro, né, tem a ver com a característica autocrática do Império Romano, né? Uma característica de guerra, né? Então, essa característica do domínio imperial é o que vai caracterizar o Império Romano e vai caracterizar também, vamos ver mais na frente, como já falamos, o Império do Anticristo nos últimos tempos. Podemos dizer. Ser autocrático tem a ver com essa questão da característica de guerra. De guerra. Entendi. Exemplo, o exército romano, eles se chamavam as Legiões de Ferro. Era o nome do exército romano, as Legiões de Ferro. Exemplo, como foi estabelecido o Império Romano? Você vê, eles falam que eles também têm origem, né, na cultura grega, né? Exemplo, eles adoptaram os nomes dos deuses do Olimpo e eles adaptaram com outros nomes. Mas no final eram os mesmos deuses, né? Entendi. Mas além disso, está aquela lenda sobre 2 filhos do deus Marte, que para os gregos era Hades, que era o deus da guerra, né? Então Marte, que era o deus da guerra, segundo a lenda, né, deles, ele teve 2 filhos, Rômulo e Remo, né, que eram 2 filhos do deus Marte que foram deixados aqui na Terra e foram criados por uma loba, né? Loba. Loba ou lova? Loba, desculpa. Ok, o que aconteceu? Para resumir, né, a história e ver por que esse assunto da guerra entre o Império Romano e esse assunto sobre o domínio imperial, né? Eles, exemplo, Rômulo, ele termina assassinando a Remo e Rômulo foi o primeiro rei da cidade da Roma, né? Em Roma. E Roma, por ser,
Rômulo e Remo, né? São os filhos do deus Marte, né? Que era o deus da guerra. Eles foram inspirados que o destino dele era ser um império que iria dominar toda a Terra, pelo fato de ser Roma estabelecida por meio de um filho do deus Marte, o deus da guerra. Ou seja, o destino dele era ser um império. Isso estava na mente dos romanos desde o início. Ou seja, quem trabalhou essa ideia na cabeça, já sabemos quem foi, né? Satanás, estabelecendo seus reinos aqui na Terra, trabalhou essa ideia, né, na cabeça. Ok, o primeiro período, iniciado no 753, foi a monarquia. Então, nesse período da monarquia, os etruscos eram os que estavam reinando lá na Península Itálica. Quando os romanos expulsaram o rei etrusco, né, eles estabeleceram o Senado. Quando eles estabeleceram o Senado, a partir desse período, desse momento, se inicia a República, né, ou o período republicano no 509. E esse período é que vai do 509 até o 27 a.C. E nesse período republicano é onde se estabelece o sistema político, né, do magistrado, senados, assembleia, que é todo o modelo democrático que predomina até hoje, né? Um modelo democrático, que é o maior legado, um dos maiores legados do Império Romano. Quando ele inicia as grandes conquistas, lá na Península Itálica, eles iniciam umas guerras, né? Especificamente 3 guerras, chamadas guerras púnicas. E especificamente, ele conquista Cartago, né? E eles começam a ter domínio de todo o mar Mediterrâneo, e toda essa terra, né? Ao norte da África, toda a Europa, Ásia, toda essa região. Eles conquistam então todo o domínio do mar Mediterrâneo, e todo esse período final do período republicano teve caracterizado por muitas guerra civil. Aí eles introduzem algo que se chama o triunvirato, que era um sistema governado por 3 pessoas, o qual fracassou. E aí surge Júlio César, né? Foi o primeiro César, né? Em meio dessas guerras, aí, no final, se estabelece o império. O império acaba estabelecendo-se Octávio Augusto, né? Que é um título também para rei, Octávio Augusto, no ano 27 a.C. E nesse momento começa o período imperial. Então, esse assunto de ferro, como vimos aí no versículo 40, é uma característica do domínio imperial, né? De ser um governo autocrático que se vai estabelecer pela força, e é uma característica que vai ter o governo do anticristo nos últimos tempos. Muito bem, muito bem. Bom, um outro ponto que eu também queria perguntar é o seguinte, Jorge. No caso do Império Medo-Persa, eram 2 braços, né? Sim. 2 braços, e a gente viu que era porque era uma união de 2 impérios, né? O Império Medo-Persa se uniu. E aí o que acontece? No caso agora do Império Romano, que a gente está falando, são 2 pernas. Tem algum significado? Tem. Primeiro é para que a imagem não caia. Pronto. Para a imagem não cair. Perfeito. Não é brincadeira. Não, na verdade tem um significado espiritual, né? Quando eles iniciam o império, o período imperial, começa a ser o período mais próspero para o Império Romano. Eles começam a fazer a romanização, onde todos os reinos conquistados, que eles ficavam subjugados debaixo do Império Romano, eles começam a dar privilégios, né? Bom, para resumir, né, porque a história é muito longa, não quero falar tantos detalhes, mas depois que morre Marco Aurélio, depois da morte de Marco Aurélio, o Império Romano começa a ter uma decadência, começa a entrar em uma grande crise, começa a entrar em uma crise econômica, começa a entrar em uma crise política. O sistema escravista, que foi muito forte no Império Romano, começa também a entrar em crises. Uma crise também militar. E teve um elemento, Vinícius, que causou a maior crise dentro do Império Romano. Esse elemento se chamou cristianismo. Por quê? Porque uma das coisas era que o rei, nesse caso o imperador romano, era visto como um deus, né? E o cristianismo desafiou
o reinado do Império Romano. Tanto assim que enfraqueceu a figura do imperador como um deus. Entendeu? Então, essas coisas começaram a enfraquecer muito o Império Romano. E nesse tempo, por meio de Diocleciano, o sistema começa a mudar. Se dá o que se chama a tetrarquia, que era um sistema dividido em 4 províncias, no qual, no final da história, esse sistema fracassou. No final da história aí, é que o Império Romano, ele ficou dividido em dois. Que foi o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente. Aí estão as duas pernas, viu? Então, as duas pernas representam o Império Romano que foi dividido depois de vários fracassos de outro sistema. No final, foi dividido em dois. O Império Romano do Ocidente, que teve capital primeiro em Milão, depois em Ravenna, perdão. E o Império Romano do Oriente, que ficou em Constantinopla. Né? Então, para o resumo da história, o Império Romano do Ocidente, ele foi conquistado pelos germânicos, que no final os germânicos foram que estabeleceram a nova geopolítica na Europa. Né? E aí saiu a Espanha, né? França e outros reinados antigos. E foi o legado, né? Podemos dizer assim que os germânicos foram que mexeram, né, com toda a estrutura geopolítica na Europa. E no final, o Império Romano do Oriente ficou dominado pelos turcos, pelos otomanos. Né? E aí podemos dizer, historicamente, entre aspas, o Império Romano teve um fim. Okay? Depois vem o período já sobre o período bizantino, que já entramos na Idade Média, mas no final, a influência de todo esse império, ela ficou até hoje. Muito bom, muito bom. Bom, depois do fim do Império Romano, né, nós sabemos que ainda tem os pés da estátua, certo? E aí, o que representam os pés da estátua, Jorge? Sim, queremos lembrar, Vinícius, que quando essa profecia foi, Deus inspirou, nesse caso, foi a Daniel para ele interpretar, né? Aunque o sonho foi dado para Nabucodonosor, quem interpretou, inspirou a revelação, foi Deus em Daniel, né? E quando foi dada essa revelação, eles estavam no período da cabeça, no império da cabeça, né? Que representa o império babilônico. E aí, a partir de aí, todas essas porções do corpo, dessa imagem, foram acontecendo por meio de todos esses impérios. Ok? Só hoje, em nossa data, somente tem um império que ainda não se cumpriu, que ainda é profético, que está por cumprir-se e tem a ver com o futuro, que são os pés e os artérios, né? Como eu falei? Artérios, né? Muito bom, então, o que representam esses pés e esses artérios? Eles representam o último império que vai se levantar na história da humanidade. Ele representa o império mais curto da história. Representa o império, Vinícius, o império do anticristo. O fato de ser os pés a parte mais curta, né, do corpo dessa imagem. Né? Então representa o império do anticristo, o qual somente ele vai durar 7 anos. Que vai ser a última semana de Daniel, naquela visão que nós vimos no primeiro episódio lá daquela primeira série, né? Sim. Ok, igual, ele vai iniciar com uma aliança. O anticristo, sendo mais específico, ele vai iniciar esse império com uma aliança política. Eu quero ler exemplo, capítulo 2, versículo 41, ele diz: quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Ok, eu quero pular aqui agora para o versículo 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-á mediante casamento. Essa palavra de casamento é aliança. Okay? Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com
o barro. O que vai acontecer aqui? O anticristo, que vai ser um grande estadista, ele vai fazer umas alianças, né, no sistema político mundial, para ele conseguir, entre aspas, uma unidade política que vai estabelecer o início desse último império, ok? Então será o império do anticristo, que será governado pelo sétimo rei do livro de Apocalipse. No início desse império, nós vamos ver isso mais na frente, aunque nós falamos disso em um episódio. Sétimo rei, ele vai dar início a esse período, esse novo período imperial, né? E na metade dos próximos 3 anos e meio, podemos dizer assim, os primeiros anos e meio vai ser governado pelo sétimo rei. E nos próximos 3 anos e meio, pelo oitavo rei, ok? Que já será o anticristo em plena manifestação, ok? Então será um império que vai demorar 7 anos e vai estar dividido em 3 anos e meio, em 3 anos e meio. O anticristo ele vai governar como o sétimo rei, como um grande estadista nos primeiros 3 anos e meio, e nos próximos 3 anos e meio como o anticristo manifestado, o homem da iniquidade. Então assim, Jorge, o que a gente viu, né, que o pé ele é uma mistura ali do barro com o ferro, mas que de certa forma eles não, vamos dizer assim, se misturam. Mas o ferro, a gente falou nesse mesmo episódio que ele caracteriza o Império Romano, né? Isso, como é que a gente pode explicar isso? Um outro ponto também que eu já quero embutir nessa pergunta é a questão dos artelhos, né? Qual que é o significado desses artelhos que são citados aí, né? Eles têm alguma relevância também para a gente tratar aqui? Sim, bom, eu queria também mencionar, antes de falar sobre isso, o fato de não se misturar o ferro com o barro. Não se misturam por quê? É uma falsa aliança, uma falsa unidade, que é o que é uma característica do governo de Satanás nessa terra, né? Satanás, ele em sua intenção de querer estabelecer um reino aqui na terra, ele tenta de manter uma aliança, uma união entre o império das trevas, mas uma união falsa. A verdadeira unidade é a unidade do corpo de Cristo, uma unidade autêntica. Muito bem. Entendeu? Bom, porque outra coisa, né, com relação aos pés, né, e os artelhos. Aí os pés, como já sabemos, tem 10 dedos, né? 10 dedos, de fato. Ok, o governo do império do anticristo, será um império que será governado por 10 reis. O anticristo, ou Satanás, ele vai usar a mesma estratégia que usou com Alexandre o Grande. Exemplo, Alexandre o Grande, ele conseguiu conquistar toda a Europa, a Ásia, o norte da África, o Oriente Médio, até a Índia. E nós vimos essa história em 10 anos. Como o Alexandre o Grande ele fez isso? Porque ele usou 4 generais, né, que no final chegaram a ser reis, né, reis gregos, né, porque ele morreu cedo, o Alexandre o Grande. Bom, Satanás ele vai usar 10 reis, né, vai ser 10 grandes estadistas para dominar o mundo inteiro, para estabelecer o último império da história, né? Então o anticristo, ele usará esses 10 reis para dominar todo o mundo, né? E ele vai estabelecer por meio desses 10 dedos, que são os 10 reis, seu império aqui na Terra, no último império dos últimos 7 anos, ok? Exemplo, o material, como ele vai fazer isso? Porque os pés vai ter também a firmeza do ferro. O ferro é uma característica do Império Romano, ok? Ele representa um governo autocrático, uma característica imperial, a qual ele será uma característica do Império da última história. Né? Então, na sede de poder, Vinícius, na sede de poder vai acontecer algo, né? Na metade dos 7 anos, ou seja, passando os 3 anos e meio, ele vai ter que matar 10 reis desses 10. E eu quero esclarecer. O anticristo, ele está dentro dos 10, ok? Ele está dentro dos 10. Vai acontecer alguma coisa aí política, que ele vai ter que matar 10 desses reis. Eu quero ler exemplo, um versículo que está em Daniel capítulo 7, versículo 24. Ele diz:
os 10 chifres, que nós vamos ver essa imagem aqui sobre os animais do capítulo 7 mais na frente, que os 10 chifres aqui representam os 10 dedos da imagem. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. Então, o anticristo, os 10 reis, são 10 reis do mesmo reino. O anticristo ele está dentro dos 10, e ele vai matar 3 desses 10 reis, e no final vão ficar quantos reis, Vinícius? Se são 10 e ele mata 3, Com 7. fica 7, né? Ok. Conta básica. Conta básica, né? Então, eles são 10, entre os quais está o anticristo. Então, desses 10 reis, que são do mesmo império, ele vai matar 3 e vão ficar 7. Estes 7 são os 7 reis, que junto com o anticristo, ele vai governar o império nos últimos 3 anos e meio desses 7 anos. Ok? E esses são o que vai ser o período da grande tribulação. Ok? Eu quero ler esses 7 reis, que quando inicia a grande tribulação, ele faz menção em Apocalipse capítulo 12. Vou ler esse versículo aqui. Versículo 3. Diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, né? Então, esses 7 aqui, além de representar a característica dos 7 Césares, que vai ser uma característica do anticristo, eles também representam os 7 reis que juntamente com o anticristo e o falso profeta vão governar o último império no período dos últimos 3 anos e meio. Então, vou repetir. Vai ser primeiro 10, que vão governar os 3 primeiros anos e meio, que vai ser um período de paz, entre aspas. E depois, os últimos 3 anos e meio serão 7 reis, nos quais estará o anticristo como principal entre todos eles. Ele está entre os 3. Então, entre os 3, ok? Então ficou claro o assunto do ferro, né? Representa uma característica de um império autocrático, do último império, do sistema imperial que vai estabelecer o anticristo aqui na história. Os 10 dedos representam esses 10 reis, que no final serão 7 no período da grande tribulação. E o barro, eles representam os governos democráticos, que são com aparência, entre aspas, mais humanista, né? Com mais humanidade e tal. Mas são fracos. Eles são fracos para resolver os problemas políticos mundiais, né? Então, eles serão dominados pela manipulação dos governos autocráticos, que será o governo do anticristo, ok? Por isso que diz que terá a característica do ferro, além de que tem barro, ok? Então, o domínio imperial desses últimos 7 anos, ele na verdade são o que vai predominar no governo do último império da história. Então eu quero resumir aqui, Vinícius, para acabar. Essa disposição que tem hoje as grandes organizações mundiais, como a ONU, a União Europeia, por causa da globalização, de estabelecer um governo mundial, né? Eles sabem que por causa do sistema, como está o sistema agora com a pandemia, que é um grande sinal também do final dos tempos, a crise política, a crise econômica que está sendo gerada, tudo isso está gerando uma grande disposição entre as grandes organizações mundiais, como a ONU, a União Europeia e entre outras, para estabelecer um governo mundial. E eles já estão falando sobre isso, uma liderança mundial que possa ajudar a estabelecer uma nova ordem mundial no sistema político, econômico e outras coisas, entre outras coisas, no nível mundial, né? Então, o que está faltando agora, Vinícius, é que nós entremos aí nos pés. Já nós estamos quase entrando no último império da história, o império do anticristo, ok? O qual Satanás
ele vai ter domínio por meio do anticristo, estabelecendo um novo império sobre toda a terra. Isso, Vinícius, é um grande sinal para nós estar preparados, porque a vinda do Senhor já está próxima, ok? Está muito próximo. Então eu quero fechar aqui, né? Nós vamos falar de outras coisas mais na frente, mas eu quero falar que é o tempo de nos preparar. Já vamos entrar, estamos quase, sim. Aí no final já das perninhas, né? Para entrar já nos pés, para entrar no último império dos últimos 7 anos, né? Então, este é o tempo que Deus está nos dando para nos preparar, para crescer em vida e nos consagrar, porque Deus quer também gerar um reino, estabelecer um reino aqui na terra. Então, como Satanás, assim como Satanás, ele está preparando todo um sistema para estabelecer o último império, Deus está preparando todas as coisas por meio da sua igreja para estabelecer o reino de Deus aqui sobre a terra. Ou seja, o reino que vai acabar com todos esses impérios que nós vamos falar depois. Muito bom, mas calma aí rapidinho, porque se a gente for pro versículo 45 aqui de Daniel 2, vai falar o seguinte: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. E aí, Jorge? O que é essa pedra que fala no versículo 45? Aí? Bom, essa pedra aqui, Vinícius, é o mais importante dessa visão, desse sonho então, aí. Chegamos no momento certo. Este aqui é o mais rico e o mais impressionante. Só que o assunto dessa pedra aí não vai dar para falar hoje. Ah, não. Vai ficar para o próximo episódio. É importante. Poxa. Não, tudo bem, então, que seria pro próximo episódio número 6. Sim, é isso. Em nome do Senhor. Então, episódio número 6, vamos falar sobre a pedra. E espero todo mundo lá. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, né? Compartilha com todo mundo aquelas coisas que a gente já sabe. E comenta aí embaixo, tá, o que você ganhou, né, desse episódio aí, o que deu pra você entender. E Jesus abençoe sua vida. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Muito bom. Glória a Deus.